Balanço sobre a segurança pública no DF indica redução no número de roubos. Em compensação, homicídios e estupros aumentaram. Roubos e furtos a carros preocupam moradores de Águas Claras. Uma ação foi montada para combater esse tipo de crime. Mulher que roubou bebê será julgada pela justiça daqui do DF. E ainda, no Agosto Dourado, uma entrevista ao vivo sobre mitos e verdades da amamentação. Notícias desta quinta-feira no DF e no entorno a partir de agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente começa o Band Cidade falando de segurança. Um balanço divulgado hoje pelo governo revela que houve uma diminuição nos crimes contra o patrimônio aqui no DF. Isso significa redução no número de roubos a comércio e em transporte coletivo. Quem traz as informações ao vivo é Rodrigo Miranda. Olá, Rodrigo, boa noite. Apesar desses números aí positivos, infelizmente, o número de furtos, na verdade, o número de estupros e homicídios aumentou aqui no DF. Que acompanham o Band Cidade. É isso mesmo, viu? De acordo com os dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública, os casos de homicídio aí no mês de julho apresentaram um aumento de 7% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Mas se somarmos os primeiros semestres deste ano, de janeiro a julho, houve uma redução nesse crime aí de cerca de 19%. Já nos casos de tentativa de homicídio, houve um aumento de 35% em comparação a julho do ano passado. Isso porque foram registrados 81 casos no mês passado aqui no DF. Já nos casos de estupros, houve um aumento de 29%. Isso significa que ocorreram 486 casos de janeiro a julho deste ano, sendo que 71 foram registrados só no mês passado. Esse montante aí é o maior registrado desde 2014. Mas esse balanço também trouxe notícias boas aqui para a população do Distrito Federal. O número de roubos a comércio apresentou uma redução considerável de 27,5%, o que significa que foram registrados 500 casos a menos do que no mesmo período do ano passado. Já o número de roubo a ônibus aqui do Distrito Federal, um assunto que preocupa bastante a população da cidade, apresentou uma redução. Ok, Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Nós tivemos um probleminha aí, mas a informação foi dada. E ainda falando sobre o combate à criminalidade, o índice de roubo e furto de carros em Águas Claras é grande. A PM mapeou os locais mais perigosos e vem intensificando as ações nessas áreas. Veja só. Para alguns, o clima de segurança nas ruas de Águas Claras ainda é bom. Tão bom que dá até para ficar falando ao telefone dentro do carro. Eu ouvi falar de que aumentou um pouco o perigo por aqui, mas nunca aconteceu nada assim comigo, nem com meus conhecidos. Aqui eu ainda fico um pouco tranquilo, mas eu procuro prestar muita atenção de onde eu paro para ficar mexendo no celular. Agora, para quem já teve o carro furtado, a situação não é tão tranquila assim. A Luísa que o diga. Ela chegou em casa por volta das 3 horas da manhã e parou o carro em um estacionamento próximo ao prédio onde mora. No outro dia, a surpresa nada agradável. Eu estava no carro, eu cheguei de plantão de noite, então eu saí com mais pressa, né, pela segurança. E aí no dia seguinte, quando eu voltei, o carro estava aberto e levaram tudo. Na tentativa de evitar casos de roubo e de furto de carros em Águas Claras, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região, principalmente nos locais com mais ocorrências. Segundo o mapeamento da PM, das quadras 102 a 104 e a Rua Manacá são consideradas as áreas mais críticas. Como em todo o DF, a gente está fazendo esse mapeamento. Aí desse mapeamento a gente toma uma série de providências e com essas providências a gente está conseguindo combater o crime e principalmente prevenir. Não só combater, que é prender o criminoso, mas também prevenir. E tem ajudado. Em Águas Claras a gente reduziu os índices de furto interior de veículos, que foi um dos principais crimes que a gente reduziu. O estudo contou com a ajuda dos próprios moradores. A PM alerta sobre os cuidados para evitar esses tipos de crimes. A Polícia Militar mapeia essas áreas, passa ali, começa a conversar com a comunidade, os síndicos de prédios, os porteiros, e aí eles começam a agir também ajudando a Polícia Militar. A pessoa deixa um objeto dentro do veículo, então eles se tornam um alvo. Né? O criminoso ele quer facilidade, então a gente ensina a população a trazer dificuldade para o criminoso e, em casos de suspeita, chamar a polícia rapidamente. Então a gente trabalha junto com a comunidade e com isso vem reduzindo os criminais.
É isso aí, olha, a Polícia Civil está à procura dos criminosos que tentaram cometer um latrocínio, roubo seguido de morte em Sobradinho. Um comerciante reagiu ao assalto e levou 2 tiros. O estado de saúde dele é considerado grave. Nesta quinta-feira, a loja do comerciante Clodoaldo Alencar, de 47 anos, amanheceu assim, fechada. Segundo os vizinhos, era o homem que abria todos os dias a loja de motos e acessórios para motociclistas. Mas hoje ele não pode seguir com a rotina. Isso porque o empresário foi alvo de criminosos na tarde de quarta-feira. O crime foi registrado pelo circuito de segurança do local. As imagens mostram o bandido atirando dentro da loja. Clodoaldo parte em direção do assaltante e é neste momento que ele é baleado com pelo menos 2 tiros. 2 tiros pegou na cabeça e o outro no teto lá. Ele caiu no chão, levaram para o hospital. Eu saiu correndo por a faixa verde, roubou um veículo ali na esquina. E desapareceu. O objetivo do bandido era roubar uma das motos do local, mas ele fugiu sem levar nada. Quem trabalha na região afirma que assaltos e roubos são constantes na quadra 8 de Sobradinho. A região está sendo muito assaltada, né? Muitos furtos. Tem muita gente, muito pai de família, muito trabalhador que está sendo assaltado, né? Perde, né? Trabalha o dia todo para conseguir as suas coisas, mas acaba sendo assaltado, né? Cada dia que passa fica pior, né? Por quê? A segurança que não tem. No comércio, então, nem se fala, né? Um dos tiros atingiu a cabeça do empresário que está internado em estado gravíssimo no hospital de base. O caso foi registrado na 13ª delegacia. É muito triste, né? E a mulher que roubou um bebê no Conic em julho vai ser julgada pela justiça daqui do DF. O caso de Sevília Moreira dos Santos, de 44 anos, estava com a justiça de Goiás, mas foi transferido para Brasília. A mulher se dispôs a ajudar a mãe da criança, que procurava emprego, e acabou fugindo com a recém-nascida. Sevília Moreira dos Santos foi presa em Planaltina, 8 horas depois de sequestrar Valentina, de apenas 3 meses. Desde então, ela está presa no presídio do estado de Goiás, mas deve ser transferida para a penitenciária feminina do Distrito Federal nos próximos dias. Isso porque, nesta semana, o processo foi transferido para Brasília, a pedido dos magistrados, e o inquérito encaminhado à primeira vara criminal. Agora, o Ministério Público do DF definirá a denúncia e a tipificação dos crimes pelos quais Sevília vai responder. A princípio, ela foi enquadrada por sequestro e falsificação de documento. Sevília já tinha uma longa ficha criminal, passagens por tentativa de homicídio, furto, ameaça, apropriação indébita, lesão corporal e injúria. O crime pelo qual a mulher responde aconteceu no dia 29 de junho deste ano. Ela sequestrou o bebê de 3 meses, enquanto a mãe e então amiga da sequestradora, Arlete Bastos da Silva, faziam um exame admissional para conseguir o emprego prometido pela própria sequestradora. E olha, as feiras irregulares instaladas às margens da Épia ocupam área pública e causam incômodo a pedestres que reclamam da falta de espaço. Perto da rodoviária interestadual, os ambulantes vendem de tudo: roupa, comida e até bebida alcoólica. Veja só. As feiras instaladas ilegalmente na Épia Sul dividem opiniões. Esta advogada, por exemplo, se agrada da variedade que encontra por ali nas barracas entre o shopping e a estação de metrô. É bem legal, tem umas coisas diferentes. Você se preocupa com o fato de que é irregular, que o pessoal acha que deveria, né, na verdade, regularizar ou então tirar o pessoal daqui? Olha, na verdade eu nunca pensei a respeito, mas seria bom averiguar essa questão de regularização, né? Até porque não é seguro estar irregular. Mas as barracas entre a estação de metrô e a rodoviária interestadual não agradam em nada algumas pessoas que passam por ali. Incomoda, não incomoda? O que você acha? Às vezes, né? Por quê? Porque tem vezes fica muito cheio, né? A AGFIS diz que está de olho na irregularidade. Informou que no ano passado foram realizadas mais de 62 mil fiscalizações em comércios sem autorização ou sem licença de funcionamento. Na semana passada, este homem que vendia balas e doces na feirinha da Épia teve todo o material recolhido pela agência. Ele questiona a fiscalização. Eu tinha um carrinho ali, vendia minhas balinhas, minha água mineral, meu refrigerante, não vendia cerveja nem nada. E hoje agora, como é que eu vou fazer? Terminei de fazer minha conta ontem, pagar meu aluguel. E agora vou ver de quê? Fui pedir uma ajuda ao empresário lá e me deu R$30 para começar a trabalhar. E se eu começar a trabalhar, eles tomam de novo?
Porque uma crise dessa, a gente não pode vender uma balinha? Complicado, né? E em nota, a GFIS informou que nos próximos dias vai fazer uma fiscalização no local. A agência esclareceu ainda que há uma equipe volante de auditores que faz visitas aos pontos mais denunciados pela população. A dúvida é se a fiscalização com aviso prévio funciona, né? E o governo retomou as barracas do shopping popular que estavam fechadas. Esse é o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o GDF retomou 115 bancas do shopping popular. Uma medida necessária porque, afinal, estavam fechadas. Mas essa deveria ser a última das preocupações de um governo com tantas áreas que necessitam de intervenção imediata. Brasília vem sendo ridicularizada há vários anos. É o único governo proprietário de um shopping. Isso ofende o bom senso e é um desaforo com o dinheiro do contribuinte. O GDF não deveria ter gasto esses mais de 35 milhões de reais em um shopping. Mas já que meteram a mão no nosso bolso para isso, governos anteriores, é preciso que, com a máxima urgência, talvez antes mesmo do estádio Mané Garrincha, o GDF se livre desse shopping popular e dos seus elevados custos de manutenção e aplicar todo o dinheiro obtido com a sua venda em áreas que são obrigações de governo, como educação, saúde e habitação popular, por exemplo. E a CODAB está com inscrições abertas para um concurso de arquitetura que promete melhorar a situação do pôr do sol em Ceilândia. A área, que hoje é cheia de lixo, vai receber casas populares e uma escola. As obras devem começar no ano que vem. Este cenário do condomínio Pôr do Sol em Ceilândia está com os dias contados. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, CODAB, lançou um concurso de arquitetura que tem como principal objetivo regularizar a região. Esse espaço aí, cheio de lixo, vai se transformar em um local urbanizado, com escola e casas populares. Esse terreno todo será transformado numa cidade, né? O objetivo principal da CODAB é viabilizar habitação de interesse social e, principalmente, regularizar o pôr do sol, onde serão construídos 1.500 unidades habitacionais e equipamentos públicos, escola, posto de saúde, centro cultural. Tudo isso será construído aqui no pôr do sol para atender às necessidades da população, especialmente da população de baixa renda. Ao todo, são mais de 400 mil metros quadrados de revitalização, o equivalente a 60 campos de futebol. Quem gostou da novidade foram os moradores. A situação hoje, você vê como é, né? A gente precisa de um asfalto, de uma coisa, onde a gente mora é só poeira. Aí, se fizesse uma coisa dessa, a gente tinha que fazer o asfalto, né? E melhorar todo para quem mora aqui perto, melhora também. Fazer uma creche também. É benefício para a população aqui do Pôr do Sol. Acaba que esse lixo aí, né? Tem muito lixo, trazendo doença para as crianças, para os adultos também, todo mundo tá doente. Os arquitetos interessados em ajudar a mudar a realidade dos moradores do Pôr do Sol ainda receberão pelos trabalhos. Os melhores colocados serão premiados em dinheiro. O concurso público, normalmente, ele se torna muito mais barato que qualquer tipo de licitação, né? Por quê? É dado um prêmio por primeiro lugar. O primeiro colocado, o melhor projeto, recebe um prêmio. Mas esse prêmio já é parte do pagamento do desenvolvimento do projeto. As inscrições podem ser feitas pelo site da CODAB até o dia 29 de setembro. Pois é, e o site está na sua tela, codab.df.gov.br, codab.df.gov.br. Outra iniciativa bacana, o Detran criou um curso de orientação de trânsito para pedestres. Idosos foram os primeiros a participar das atividades por serem considerados os mais vulneráveis no trânsito. No ano passado, 128 pessoas morreram atropeladas aqui no DF. Desse total, 6 foram em faixas de pedestre. Este ano, mais uma pessoa morreu na mesma condição. Mesmo com o semáforo fechado para pedestres, a mulher se arrisca a atravessar a rua. A cena se repete várias vezes. É fato que pedestre não leva multa por ultrapassar sinal vermelho, mas a desobediência aos sinais de trânsito pode lhe custar a vida. Só no ano passado, o Detran registrou 128 mortes por atropelamento no Distrito Federal. Atravessar a rua, mesmo na faixa de pedestre, pode ser perigoso. Nem sempre todos os motoristas param. É aí que os acidentes acontecem. Só no ano passado, 6 pedestres morreram ao atravessar a faixa. Este ano,
o Detran já registrou pelo menos uma morte na mesma condição. Pensando na responsabilidade do pedestre para também promover segurança no trânsito e assim preservar vidas, o Detran promoveu um curso para quem anda a pé. O objetivo é evitar que o pedestre se exponha a riscos desnecessários e que tragédias, como a que ocorreu com o marido de Glaci, parem de acontecer. Ele morreu atropelado em junho deste ano ao atravessar o eixão. Às vezes a imprudência vale uma vida, né? Que foi o que aconteceu com meu esposo, com meu marido. Ele estava sendo avisado todo dia, eu ficava apreensiva devido a ele atravessar, né, ali com tanto movimento. A primeira turma foi composta por idosos e encerrou as atividades teóricas e práticas nesta quinta-feira. No curso nós abordamos muito, né, a questão da atenção e o principal responsável pela segurança do pedestre é ele mesmo. Nós não podemos atribuir a outro uma coisa que é nossa. Somos a parte mais frágil, com certeza, e por isso mesmo que temos que ter esta responsabilidade. A gente aprende muita coisa, né? Tem coisa que às vezes a gente nem sabe, mas está aprendendo muito. Mas a ideia do departamento é promover outros cursos com o mesmo propósito. Nós vamos continuar com esse curso, vamos oferecer a toda a comunidade, a grupos organizados, ao Conselho de Segurança. Quem quiser o curso, é só ligar lá para nós ou mandar um e-mail para a Direduc, que é a Direção de Educação de Trânsito do Detran, que nós atenderemos a todos que solicitarem. Muito legal. E olha, a Terracap estendeu até o dia 21 de agosto a data para o cadastramento dos moradores de Vicente Pires, interessados na venda direta. Esse prazo acabaria no último domingo. Até o momento, cerca de 2.000 dos 4.000 moradores já manifestaram interesse em participar do processo, que faz parte do programa de regularização de terras proposto pelo governo. As informações sobre o cadastramento estão no site da Terracap, anote aí, www.terracap.df.gov.br/regularização. O interessado também pode se informar na própria Administração Regional de Vicente Pires. O caso dos irmãos resgatados por um casal daqui do Distrito Federal em um assentamento no estado de Goiás será encaminhado à Justiça. As informações ao vivo com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Olá, Cláudio, boa noite. Oi, Renata, boa noite. Então, olha, o homem responsável pelos maus tratos aí desses 3 irmãos nesse assentamento que fica entre as cidades de Formosa e Flores de Goiás, ele já foi notificado pelo Conselho Tutelar e vai ter que prestar um depoimento. As crianças viviam com a mãe e com o companheiro dela, que não é o pai das crianças. Isso nesse assentamento. Segundo os conselheiros de Santa Maria, o próprio padrasto obrigava os irmãos a cometerem diversos crimes na região. Eles foram resgatados por uma família, como você falou, que mora ali por perto. De acordo com o conselheiro tutelar, o Miro Gomes, durante o depoimento, as crianças relataram, né, os abusos e a situação que eles estavam vivendo até agora. Então esse homem foi chamado, vai prestar depoimento e as crianças estão no abrigo até que a justiça defina qual vai ser o destino delas, viu, Renata? Cláudio, muito obrigada pelas informações, boa noite para você. E você vai ver a seguir, estamos no Agosto Dourado, vamos esclarecer dúvidas e falar sobre a importância da amamentação. É logo depois do intervalo, não sai daí, eu espero você.